Respira. Graça e paz, queridos. Deus abençoe a tua vida. Você que está no Face, você que está no Instagram. Que Deus abençoe as nossas vidas hoje. Você foi atingido, tá sangrando, tá doendo. Hora de respirar fundo aí agora. E tudo que você precisa fazer. Porque Deus vai falar ao teu coração. Boa noite, Rosiane. Deus abençoe. Boa noite, Valdec e a mamãe que está aí junto. Boa noite, Giza. Deus abençoe a vida de todos vocês. Eu não posso te perder. Boa noite, Filomena. Boa noite, Júlia. Boa noite, Graciele. Deus abençoe cada um de vocês. A mamãe tá aí, Valdec? Boa noite, Elton. Dona Poliane. Valdirene, boa noite. Eu não tenho nojo de você. Não é porque foi atingido que bom soldado. Pastor Anderson. Eu sei o seu valor, sei o que enfrentou. Amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos, eu te levo pro acampamento. Dá um abraço nela, Valdec. Está longe de terminar. Silêncio, não diga nada. Só faça respirar. Silêncio, não fala nada, só respira. É assim que a gente tem que fazer. Quando chega a dor, quando chega a dificuldade, quando a aflição chega, quando a doença bate na porta, nesse momento, o que nós precisamos fazer é silêncio. Buscar o Senhor, ouvir a voz de Deus. Me fala aí, gente, como que tá chegando aí o som para você? Deixa eu abaixar aqui. No Facebook, boa noite, Sérgio. Boa noite, Janete. Como que tá chegando o som aí para vocês? Aí no Instagram, como que tá chegando o som? Tá legal? Esperando a Poliane me chamar. Rosane, boa noite. Ingrid, boa noite. Deus abençoe a vida de vocês. Gente, nós esses dias... É engraçado como Deus faz as coisas. Nós estamos há mais de 4 meses. Boa noite, Leda. Boa noite, Mai. Deus abençoe. Boa noite, Kátia. Nós estamos há mais de 4 meses, né? Enfrentando essa pandemia aí. E eu me lembro que quando nós começamos a levantar o grupo de intercessão, quando nós levantamos os amigos de oração, que são os reparadores de brecha, a gente fala reparadores de brecha, mas eles são muito mais que isso. Eles são amigos de oração. Sabe quando Jesus foi para o Monte das Oliveiras e levou aqueles 3? Sabe lá no Monte da Transfiguração, quando tinha 3? Sempre tem aquelas pessoas mais próximas que você recorre a elas na hora da oração, da adversidade. Para mim, os reparadores de brecha são amigos de oração. É aqueles amigos que quando a coisa fica feia, quando a coisa aperta, você recorre a eles pedindo socorro e oração. Daqui a pouco eu te aceito, Poli. E nós começamos, há mais de 4 meses atrás, se compadecendo da nação por tudo que ela estava vivendo, por tudo que ela estava enfrentando com a pandemia. Intercedíamos, orávamos. O que não sabíamos é que nós também teríamos que enfrentar dias de adversidade, dificuldade com a pandemia. Eu vou ver aqui, vou chamar a Poli para a Poli entrar, porque hoje nós vamos falar com vocês sobre isso. Por que a gente resolveu trazer isso à luz? Ei, Vitor! Beijão para você, Deus te abençoe. Carice, Rafaela. Oi. Oi, você chegou? Tá dando pra me ver direitinho aí? Tá, eu quero saber, fala aí, se apresenta para quem não te conhece, para ver se o pessoal do Facebook vai te ouvir bem, tá? Porque no Facebook você só vai ouvir, tá, gente? Só no Instagram que você vai ver essa loura maravilhosa. Vai lá. Boa noite, gente, a paz do Senhor.
Sou Poliane Menezes, filha da pastora Janete, pastora também da Comunidade da Fé, né? E eu estou aqui para compartilhar com vocês a minha experiência a respeito do Covid-19, né? O tão temido vírus, coronavírus. Todo mundo me ouvindo direitinho? Aí, como que tá aí, gente, no Facebook? Tá bom o som? Parece que alguém respondeu. Você precisa... Isso, Ana, você que tá no Facebook. Você precisa me falar se tá dando para ouvir a Poli direito. Fazendo favor. Ótimo, perfeito. Gente, Poliana acabou de falar, é minha filha. Nós estamos há 4 meses aqui juntos, né? No Instagram tem menos tempo. Estamos há 4 meses juntos, orando, intercedendo por quem está hospitalizado, por quem está de suspeita ou isolado. Nesses 4 meses, eu passava para minha família as mensagens que chegavam a mim. Quantas vezes a Poli me viu chorando e agoniada, né, Poli? De ver o sofrimento do povo. Nós vimos, ou eu ouvi mensagem de pessoas que perderam um ente querido. Isso foi logo no início, ninguém nem falava muito nisso por aqui. Lá para outro lado do Brasil, as pessoas ligavam ou pediam oração chorando, porque perdiam seus entes queridos e não podiam nem enterrar, nem fazer um velório. E eu passava isso para a família, levantamos intercessão, começamos a interceder, tomamos todos os cuidados possíveis, prevenção. Tenho muitos filhos, tenho os filhos do coração, que 3 adultos já não moram comigo, 4. Um está em São Paulo com a esposa, tá bem, graças a Deus. Os outros 3 moram na cidade, mas não moram comigo. Netos. Então, o nosso cuidado, a prevenção, era tudo muito, mas muito bem cuidadinho. Até que a Poliane começa a passar mal. Eu queria hoje falar disso. Por que eu pedi a Poli para falar? Porque nós vimos os sintomas, nós vimos a confusão que os sintomas causam, nós vimos a tristeza de ter que ir até o portão da casa da Poli e não poder entrar, porque além da comorbidade, eu estou na faixa de fator de risco, o pai também. Então nós não podíamos abraçar, nós não podíamos chegar perto, nós não podíamos estar coladinho e nem pegar as crianças para ficar comigo, porque o médico disse que não poderia, teria que afastar as crianças também. Então, queridos, a enfermidade é muito cruel. E eu espero que com essa live você não só entenda a dimensão do que acontece, o poder de Deus para curar, mas que você entenda também a minha e a sua responsabilidade para quem pega a doença. Poli, vamos do começo. Como que você... Não, antes de você descobrir, como que era o seu dia a dia, né? Exatamente. Vamos bem do começo mesmo. Assim, quando começou a pandemia, eu levei isso muito a sério, porque como a gente acompanha, eu acompanhava um Instagram, né, que já estavam noticiando 24 horas a pandemia na China. Então eu já estava super aprofundada no assunto, 24 horas ali, porque eu sempre estudei muito sobre Apocalipse, os fins dos tempos, né, a escatologia, tanto que dei aula de escatologia, vendo isso como sinais dos fins dos tempos mesmo, né, como um sinal da volta de Jesus, porque a palavra de Deus diz em Apocalipse que haveria, né, doenças, haveria vírus, mortes, pandemias, isso é bíblico. Então a gente olha os sinais, que através dos sinais, né, a gente vê que Jesus está à porta, Jesus está voltando. Então eu sempre fui muito atenta a tudo que acontece no mundo. Acontecimentos de terremoto, acontecimentos de tudo, e o vírus não foi diferente. Eu me aprofundei mesmo sobre o assunto do vírus logo no início. Isso foi em janeiro
A gente Já. sabe que, olhando espiritualmente falando, falta 1 minuto para meia-noite, né? A hora do noivo Exatamente. chegar. E a Bíblia fala que Israel é o relógio de Deus. Então, se a gente for olhar para Israel, se a gente for olhar para os acontecimentos, Jesus está à volta mesmo, né? E olhar para essa situação, para essa pandemia, não é só ver isso do lado externo, é olhar isso também para um lado espiritual. Então, comecei a acompanhar os acontecimentos do início da China, lá em Wuhan. Depois acompanhei dia a dia através de um Instagram de notícia da Itália. Então, todo dia ali eu tinha informação. A gente fazia um mapeamento, você lembra? Um mapeamento dos sintomas, de tudo que estava acontecendo. Então, nós Sim. tínhamos convicção que o que estava acontecendo era real, não era questão de política. A política entrou depois, né? Sim. Não, na verdade, para mim, isso nunca foi político, isso é muito real, né? Então, quando chegou no Brasil, eu estava ali acompanhando os números de aumentos de casos, números de morte todo dia, e eu comecei a levar isso muito a sério, né? Eu limpava a minha casa todos os dias, praticamente, com cloro, com lisoforme. Botei uma plaquinha pro meu marido do lado de fora, né? Não só para ele, mas para todo mundo. Vai entrar? Deixe os seus sapatos do lado de fora, tire a sua roupa suja, deixe do lado de fora e vá para o banho. Tinha todo aquele ritual de cuidado. Tinha todo um ritual. Tadinho do Emerson, ele tinha que tirar a camisa do serviço, tirar a calça, ficava com uma bermuda por baixo, ia direto pro banho, álcool em gel em todos os cômodos da casa, um cuidado extremo. Ô, gente, Extremo. o cuidado era tão grande que um dia o Miguel veio aqui e a Polly teve que colocar o Miguel para dentro rápido, porque os cuidados eram tão, né? Era uma coisa muito bonita, era a máscara, o álcool com gel e tudo. E o Miguel saiu na rua e os colegas estavam correndo, sem camisa, descalço, sem máscara, tudo brincando. E aí o Miguel deu um tampa com eles na rua, falando: cadê a mãe de vocês? A mãe de vocês não importa com vocês? Cadê a máscara? Então, quer dizer, para ele era inadmissível não usar a máscara, né? O gel, o álcool com gel. E a Poliane... Mas talvez a gente pense assim, né? Nossa, mas tanto cuidado, né? E tudo. E eu falo, se eu que fiquei os últimos 4 meses em casa, eu praticamente não dei mais aula, eu cancelei agendas, realmente não saía de casa, não deixava as crianças saírem, não levava as crianças para a igreja mais. Supermercado eu não fazia, quem fazia era o Emerson, né? Então, aquela história, né? A gente sempre fala, eu só acredito no vírus quando eu conhecer alguém que pegou. Eu tava assim, chegou uma hora que eu estava cética, eu não estava mais acreditando. Comecei a acreditar que era alguma coisa assim, exagerada, né? Que não era isso tudo, que a mídia estava exagerando, né? Porque 4 meses isolada, praticamente. Eu não conhecia ninguém que tinha pego. Até então, não conhecia ninguém. De repente, nos últimos 30 dias, o que eu conheci de gente que pegou... Exatamente, de 30 dias para cá, que a gente viu quanto que a coisa multiplicou. Desembolou. E não dá para prever, com todos os cuidados que eu tive, é o que eu falo para todo mundo. Se eu peguei, com tantos cuidados, com extremo, cheguei a ficar exagerada, eu peguei o vírus. Eu acho que é hora das pessoas realmente levar isso a sério, porque não é uma brincadeira. Ele existe e é muito sério. Como que você detectou? Porque a princípio você me disse que estava com uma leve dor de cabeça, né? Então vamos aos sintomas, Isso. né? Na verdade,
a gente não leva muito a sério os sintomas porque eles realmente são muito parecidos com uma dor de cabeça normal, com uma gripe normal, um resfriado normal. Mas como a Cris estava para ganhar neném a qualquer hora, qualquer sintoma para a gente era um alarme, né? A gente ficava com medo por qualquer sintoma. E numa segunda-feira, eu tinha passado mal no domingo, mas eu tinha tido um torcicolo, não tinha nada a ver. E por causa desse torcicolo, eu fiquei com muita enxaqueca. Aí na segunda, eu lavando a vasilha no almoço, tudo bem, estava tudo ótimo, eu não estava passando mal, eu só estava com uma dor de cabeça por causa do torcicolo. De repente me veio aquele calafrio e uma dor no corpo. Eu acho que o próprio Espírito Santo já nos alerta, já nos deixa sensível, né? E naquela hora eu falei, eu não estou bem. Eu não estou me sentindo bem, tem alguma coisa errada. Então não teve nada alarmante, uma leve dor de cabeça Não. E parecia que era coisa do corpo. torcicolo. Eu falei, gente, essa dor no corpo tá aumentando. Tô com dor no corpo, tá parecendo um resfriado. Só que como eu já estava atenta, num momento nenhum, hoje eu tenho essa consciência. Eu não, e falo isso para todo mundo, não brinque com esse vírus. Não é só um resfriado. Não é uma leve gripezinha. Pode ser leve para você, mas para outra pessoa que você transmitir pode ser seríssimo. Então, quando eu senti o primeiro sintoma... Espera, dá uma pausa aí. Isso é muito importante. Eu não senti nada. Foi só uma dorzinha de cabeça, parecia sinusite. Tá bom, que bom, você ficou rapidinho bom. 3, 4 dias você estava ótimo. Mas por onde você passou, que você deixou o vírus e que tinha alguém que não era tão forte e tão bom quanto você. Consegue entender, querido? A seriedade disso é que a gente olha... Só que às vezes a gente olha com esse ângulo. Vai ser só uma gripezinha, mas não é. Não é só uma gripezinha. A gente pensa que é, mas igual eu estava conversando com a Ana hoje, né? Quando, no primeiro dia, eu senti a dor no corpo, eu senti um calafrio, uma sensação como se eu estivesse com dengue. Eu fui no posto. Vou no posto porque tá todo mundo incomodado, qualquer coisa a gente tem que tirar a prova por causa... Eu fui no posto por causa da Cris. Porque a Cris ia ganhar neném na semana. Exatamente. Eu não iria se não fosse isso, porque a gente ignora sintomas leves, né? E eu tenho uma imunidade baixa. Tenho anemia, trato anemia sempre. Sempre tive problemas com imunidade baixa. Sempre resfriei muito, gripei muito. Inverno, para mim, sempre foi com sinusite. Então, estava normal os sintomas. Sintomas normais para qualquer um. Só que aí eu fui no posto no mesmo dia. Eu senti o primeiro sintoma 1h da tarde, fazendo almoço, depois do almoço, 2h30 eu estava no posto. Que bom que você olhou rápido. Na hora, porque eu acho que foi o Espírito Santo. Eu tenho certeza que ele me conduziu a olhar isso rápido. E eu acho que essa sensibilidade, quando a gente ora, quando a gente está sensível ao Senhor, ela conta muito, porque se eu tivesse demorado, eu acho que eu não teria saúde para suportar esse vírus. Eu me conhecendo a minha saúde, o tratamento precoce, ele salva a vida. Eu acho que é o que deveria ter acontecido no Brasil desde o início. Desde o início. O tratamento precoce, ele salva a vida. Agora, espera, me fala uma coisa. Você, logo que detectou, você foi no posto, a médica logo já te deu a medicação polêmica? Na verdade, quando eu cheguei, por eu só ter sintomas de dor no corpo e calafrio, muita dor de cabeça, ela falou assim, olha, pode ser dengue. Eu falei, doutora, mas por via das dúvidas, a minha irmã vai ganhar neném. E se não for dengue? E ela é a médica que acompanhou a Cris. Nossa. A médica do posto. Deus tremendo. Ela falou, então, foi tão de Deus que ela falou assim, então vamos fazer o seguinte, eu vou te colocar em isolamento e vou te dar o remédio, o protocolo para você iniciar.
que mal não vai fazer. Mas, a princípio, ela ia deixar só como dengue. Graças a Deus, não deixou. Ela foi sensível. O Espírito Santo, eu creio nisso, ela foi muito sábia e muito sensível. Qual a medicação que ela te deu? Ela me deu a receita, né? Na verdade, o posto não tem, na cidade Não, você não encontra pausa, pausa. Não era Unimed, era posto de bairro que te acudiu. De saúde. E muito bem. Eu deixo isso bem claro. Posto de saúde que me atendeu com muita atenção, muito cuidado ao vírus, local isolado. Assim que eu disse que eu achava que eu estava com sintomas, me levaram para uma área aberta, um local isolado, não deixaram ninguém se aproximar, me trataram com muito carinho, muito respeito. Foi um atendimento rápido. Ela já colocou em isolamento, né, 14 dias. Eu assino um termo que eu vou ficar em isolamento, eu e toda a minha família, por 14 dias. E me deu a receita. Quando eu olhei a receita, eu não acreditei. Eu falei, meu Deus, que bênção. Na receita estava cloroquina, a hidroxicloroquina. A famosa polêmica. A famosa e polêmica hidroxicloroquina, azitromicina, zinco e vermectina. Nossa! Exatamente, escuta, exatamente o que está na mídia, que combatem o tempo todo e que poderia ter evitado a morte de muita gente. Poderia. Eu falo que eu tenho tanta certeza que poderia, porque eu estava com medo do vírus. Quantas vezes eu te falei, mãe, se eu pegar esse vírus eu não vou dar conta, eu não tenho saúde para esse vírus. A anemia atacada, muita fraqueza, sempre passando mal. Eu estava com medo de pegar esse vírus. Então eu achava, e quando começou realmente os sintomas, querida, eu vou falar para você, quem fala que são sintomas leves, deve ter uma vida de touro. Porque a dor de cabeça é insuportável. É insuportável. Você não consegue mexer os olhos. Você não consegue mover na cama de tanta dor de cabeça, de tanta dor no corpo. No terceiro dia, eu perdi o olfato e o paladar. Eu já não sentia gosto de nada, ainda não sinto. Aí que entrou o pânico, né? Foi. Aí que a ficha caiu. E eu não ia fazer o exame. Porque até então, eu falei, isso é sinusite. Eu conheço sinusite, eu vivo de sinusite. Pra mim era uma sinusite. Por que fez exame, né, Polly? Que coisa. Eu só fiz o exame porque a minha mãe me obrigou. Ô, gente, eu fui obrigada. A médica achou que era dengue, mas deu o remédio assim por prevenção. Bem, eu pensei comigo, e se for? O Noah está para nascer. O Noah nasceria aquela semana e já estava tudo combinado entre eu e Polly. Polly ia cuidar, o Emerson ia ajudar. De repente, cai uma tempestade dessa. Eu, por causa das lives e da reflexão, recebo notícia de gente com Covid do Brasil e fora do Brasil. Falei, epa, espera aí. Poliana, você vai fazer o exame. Ah, mãe, não vou não. O exame é caro. Realmente, é um absurdo, é uma pouca vergonha, é fora do comum, porque quem não tem condição de fazer o exame, às vezes morre num canto qualquer sem saber que tem a doença. É triste isso. Tanto que você consegue fazer um exame, para o resto você não consegue. E aí no exame constou o positivo. E o interessante é que se você for olhar pelas pesquisas de hoje, o local que esse vírus deveria estar devastando e destruindo era a África. Né? Crianças desnutridas, crianças descuidadas, crianças sem alimentação. E foi o local onde menos o vírus atingiu. Por quê? Porque na África, a cloroquina ela é aplicada mensalmente por causa da malária. Então, já havia um protocolo, podemos dizer assim, que poderia ter evitado muito desastre, muita morte. Na verdade, olhando tudo que você passou, a medicação que foi prescrita,
a gente entende que todo esse tumulto em cima desse remédio, toda essa política, na verdade, não estavam resistindo ao remédio, queriam prejudicar um governo. E com isso, sacrificaram muitas vidas que poderiam ter sido salvas. Exatamente. Eu Gente, falo assim, qual que é a importância disso hoje? Eu vivendo isso, com todos os cuidados que eu tive, eu falo com todo mundo, gente, eu peguei, tadinho desse país, porque eu só não passei álcool, gente. Eu só não passei álcool no teto da casa. Na minha casa tinha álcool em tudo quanto é lugar. Então, eu acho que mais que se preocupar em pegar o vírus, que eu acho que seria o inevitável diante do quadro que nós vivemos hoje, o vírus, ele está aí em qualquer lugar. Se você for pensar, nós queríamos pensar, né? Da onde nós pegamos? Será que eu peguei do Emerson que estava trabalhando? Será que eu peguei de fulano, de ciclano? Quem foi que me passou o bendito vírus? Não tem como saber. Mas uma coisa, a gente pode ter certeza, existe um tratamento. E esse monstro que transformaram esse tratamento em política, em politicagem, em jogo, né? Ele deve ser esclarecido pela população que o tratamento precoce funciona, não brinca com os sintomas. Quanto antes você for ao hospital, quanto antes você procurar ajuda, mais rápido você pode se livrar desse vírus. Porque gente, parece ser uma coisa simples, mas não é. Não é. A dor no corpo é insuportável. A dor de cabeça é insuportável. Você pode até pensar assim, mas eu tô com dor de cabeça há tantos dias. Né? Não. As pessoas que ligam falando que deu positivo, é exatamente aquela dor de cabeça que ela está acostumada a ter, aquela crise alérgica que ela já está acostumada a ter, aquela sinusite que já ataca. Gente, é uma coisa espiritual também, diabólico, tá? Não vamos nos esquecer que Poliane estava recebendo oração de manhã, de tarde, de madrugada. A mão de Deus esteve nisso. O que eu quero te falar é o seguinte, não é para brincar. Essa doença, ela tem um forte peso espiritual. Preste atenção numa coisa. Olha o laço, olha a cilada. Falaram comigo que a doença era fatal entre o 7º, 12º dia. Espera, a Poliane passa mal. No 2º dia ela vai, pronto. Aí fez o exame, constou. Tinha que esperar mais 5 dias, mais ou menos, para fazer o exame. 7. Mais 5 dias para esperar o resultado. 12. Por isso que muita gente morre. Por isso que muita gente pagou com a vida. Porque demora. Escuta, entre o sintoma, a descoberta, tomar o remédio e fazer o teste, o resultado do teste, a pessoa já piorou. E fora que é surreal os valores que estão a medicação hoje, além de você não encontrar, né? Não encontra-se a cloroquina em Valadares. A cloroquina, nós rodamos a cidade inteira procurando. Achamos em um lugar. Agora diz que tem achando em outros, né? Manipulado. Agora, gente... manipulado, mas o remédio mesmo você não acha. Agora, presta atenção numa coisa. Acorda, gente. Presta atenção nisso. O remédio é caro. O remédio não está dando imposto. O teste é caríssimo. O teste é um absurdo. Por isso que o índice de morte é tão grande. Enquanto tem cidade que já está dando remédio para a população. O teste, gente, o teste de farmácia é R$150 e mais, não é confiável. Exatamente. Como que você vai lutar com uma coisa dessa? Uma doença que mata, uma doença que ela é cruel. Cruel por quê? Nós não podíamos abraçar, não podíamos dar colo, não podíamos pegar os filhos. Poli, me fala disso. Dessa sensação de isolamento, de abandono. Me fala disso.
Então, até o exame ficar pronto, né? Que eu fiz o exame na terça, o exame só ficou pronto no sábado, eu estava levando como uma sinusite, né? Era só uma sinusite. Não acredito que seja Covid não, isso é sinusite. Quando o exame ficou pronto e que deu positivo, meu chão abriu. Porque até então meus filhos estavam comigo. Eu trançando pra lá e pra cá? Não, a gente se isolou assim que a médica mandou, né? Eu falo dentro da minha casa. Eu não tinha como isolar meus filhos. Impossível. Tem uma criança de 4 anos e um que acabou de fazer 9. Fala pra Ana Clara não pular em cima de mim, não brincar comigo, não querer... Enfim, ela tava brincando de médica, toda hora eu colocava o termômetro, que toda hora ela queria me entregar o remédio. Meu Deus. Eu não tinha como isolar os meus filhos. Então, a parte pior é quando a ficha cai. Você vê assim, meu Deus, é positivo. Aí começam as inseguranças. O medo de morrer. Ô, gente. O medo que eu tinha tão grande de sentir falta de ar e ser entubada, se eu fosse entubada, ia destruir minhas cordas vocais, que é o meu instrumento de trabalho. Gente, presta atenção, a Polly mora na minha rua. Eu não podia entrar na casa da Polly por causa da saúde. O que nós fizemos para amenizar? A gente levava o almoço. Mas o almoço era entregue. Gente, era terrível. Porque a gente colocava o almoço, né, Polly? Colocava a marmita, abria o portão. A Polly eu colocava a marmita no portão. A Polly pegava, olhava para mim, eu olhava para ela. Uma dor que não tem tamanho. E eu vinha para casa e a gente falava pelo vídeo, pelo WhatsApp. Outra coisa maligna nessa doença, a crueldade. Lembra na Bíblia que quem tinha lepra era isolado da sociedade, ficava contaminado e ninguém podia se aproximar? Essa enfermidade é como a lepra daqueles dias. A pessoa fica isolada, contaminada e o que é pior, se sente culpada, né, Polly? Muito. Eu louvo a Deus porque eu tive um acompanhamento muito de perto da doutora Patrícia, o doutor Antônio sempre ligando, perguntando como estávamos, que isso me passou um pouco de segurança. A doutora Patrícia ligando e perguntando. Todos os quais dias. Quais são os sintomas de hoje? O que você sente hoje? Como você está hoje? Então, aquilo me deu muito conforto. Porque quando você recebe o teste positivo, o chão abre. Dá medo. Dá medo. Porque a cena que nós vemos no país hoje, gente, é que o Covid mata. É com 2, 3 dias que a pessoa entra no hospital, ela está entubada. Mas o que a gente não vê é que antes desses 2, 3 dias que ela entra no hospital, ela passou 10 dias em casa com sintomas. Pronto, isso, exatamente. Gente, presta atenção. O perigo maior que mata não é o Covid. É a falta de atenção, falta de suporte. Nos primeiros dias. Falta de cuidado médico, falta de aplicar o protocolo, os remédios. O problema, gente, vamos ser sinceros, o Brasil perdeu tanto tempo lutando contra a azitromicina, contra a cloroquina. Contra o governo. Isso, lutou tanto contra os remédios para destruir o presidente que vidas estavam morrendo. Meu Deus, isso é muito sério. Isso é muito sério. Que se outras pessoas, como a Polly, tivesse feito os exames e tratado, tivesse acesso ao tratamento, aos exames, poderiam estar vivas. Maria Cristina, pastor, meu marido fez e a minha filha também. O meu positivo. Estou sentindo todos os sintomas. Maria Cristina, depois entra em contato aí com a Polly que ela vai te passar direitinho. Tem que tomar os remédios direitinho, né, Polly? O segredo é sentir os sintomas, procure um médico, não ignore os sintomas, não ignore. Ah, vai passar, é só uma dor de cabeça. É o que eu tô falando. Quando se chega no hospital, ao ponto de ser entubado, essa pessoa já está em casa há muitos dias doente. Exatamente. Você foi num posto e falou que você voltou para casa? Não, vai no outro. Vai na UPA, vai na policlínica, vai no regional. Não ignore
Porque o que causa o extremo é não tratar precoce, né? Eu tive essa experiência e o que me confortava, o que me deixava segura, era saber ter uma médica me ligando, conversando comigo, me orientando. Graças a Deus, deu tudo certo, mas foram 10 dias muito mal. Os primeiros 10 dias, e olha que foram o início. Eu comecei a tomar o remédio no primeiro dia. Eu não esperei. Engraçado. Eu recebi os sintomas. Engraçado Eu que tive logo... os sintomas na segunda. Na mesmo dia eu tomei o remédio. E eu fiquei 10 dias ruim. Logo que o presidente começou a falar desse remédio, o meu esposo, pai da Poli, começou já a se prevenir, falando remédio e tal. E a gente se lembra, foi lá no início, gente, lá no início. Eu me lembro a primeira vez que o presidente falou da cloroquina. Ele estava tipo num sítio, debaixo de uma árvore, e falando do remédio, falando que o Brasil ia produzir. A guerra que fizeram, a luta que fizeram. Gente... Podia ter evitado tantas mortes. Quantas pessoas morreram porque não tiveram a oportunidade de experimentar. O que a gente quer passar para você é, primeiro, a doença é séria. Segundo, ela é traiçoeira. Ela é dissimulada. Ela vem maquiada. Nós vimos isso na pele. Tanto como pastora, pessoas que eu estou acompanhando, quanto com a minha filha Poli, a gente percebe que ela vem maquiada. Ela vem maquiada de um sintoma que já é recorrente, que você já conhece. Enquanto você, com medo de ser discriminado, com medo de ir no hospital, vai cozinhando a doença, quando a pessoa não aguenta mais, já tomou os pulmões, já tomou conta. Eu digo mais, nós não podemos ser negligentes. Teve uma pessoa conhecida do meu marido que estava em isolamento, com os sintomas do Covid, positivo, fez exame positivo, e ele, foi lá na casa dessa pessoa levar o salário dela, levar o dinheiro dela. Ela não estava em casa, ela estava no supermercado. Ela pegou ônibus para ir para o supermercado. Quantas pessoas, esta pessoa que estava só sintomática, só sentindo uma leve dor no corpo, uma leve dor de cabeça, mas teve o positivo, transmitiu o vírus para outras pessoas. Quantas vezes você pensa assim, sendo egoísta, mas eu só tô com uma dor de cabeça, mas eu só tô com uma gripezinha leve, um resfriado leve, é só uma sinusite. Você já imaginou que você pode ser só uma sinusite, mas a pessoa que passou por você pode morrer por sua causa? Isso é muito sério. Você pode ter nas suas mãos o sangue de alguém. Então, quando se fala de isolamento total, quando você testa positivo, quando você está com sintomas, você não está só protegendo a sua vida, você está protegendo a sua geração de vingador de sangue, protegendo a sua geração de ter na sua vida as consequências da vida de alguém. Então, eu tinha tanto medo de passar o vírus para alguém, que eu acho que isso é uma das coisas que pesa muito para quem tem Covid, pelo menos deveria, né? Para alguns não, que tem gente que está e como se nada tivesse acontecido. Mas eu tinha tanto medo de passar o vírus para alguém e alguém morrer por minha causa. Isso é cruel. O vírus é muito cruel. O que para você pode durar aí 10 dias ou 3 dias. Teve uma pessoa que falou comigo assim, eu só fiquei 3 dias mal, eu trabalhei normalmente. Oi? E os outros? Enquanto você ou a pessoa só teve alguns sintomas e trabalhou normalmente, ela estava se locomovendo com o vírus, passando ele para outros. Agora, gente, escuta, presta atenção numa coisa, vamos ser sérios. Eu estou vendo, nós não estamos falando do que a gente está ouvindo. Tá aí a Ana Ferreira, que chegou a me falar sobre isso. Nós estamos passando em igrejas que não faz o uso de máscara, que não faz a desinfecção do local com álcool,
onde não tem o álcool gel na porta, pessoas negligenciando. Outra coisa, uma pessoa, seguidora nossa, que diz, pastora, no meu bairro, a igreja está lotada e eles falam que essa coisa de Covid é para quem não tem fé, porque crente não pega. Peraí, alto lá, deixa eu te falar uma coisa aqui, vou te dar onde que tá. 2 Reis, capítulo 13, a Bíblia fala que Eliseu estava doente, doença que era para morte. Exato. Prestem bastante atenção. Nós não somos feitos de pó de anjo e nem temos sangue azul. Nós somos seres humanos, somos suscetíveis à enfermidade, temos áreas vulneráveis. E o que o inimigo faz? Ele se aproveita da oportunidade que o irresponsável, que alguém dá para ele poder agir. Agora eu você... acho mais... Pode falar. Deixa eu falar uma coisa. A Bíblia fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Nós vamos passar pelas aflições do mundo. Nós não estamos aqui, como você diz, de pó de anjo. Nós estamos no meio do mundo. A guerra está aí. O que vai nos diferenciar é que nós vamos vencer essa batalha. Uma das coisas que me fortaleceu muito era todas as vezes que eu entrava no grupo ali do Reparadoras de Brecha, eu ouvia as orações de madrugada que estavam fazendo por mim, sim, eu ia me alimentando, meu pai pegou e me mandou uns 4 vídeos de fé, e eu assistindo aqueles vídeos de fé, comecei a declarar cura sobre mim, comecei a declarar Isaías 53, ele levou sobre si essa enfermidade, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras, eu estou sarada. Eu declarava todos os dias a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela está aqui para nos proteger e ser o nosso escudo, é verdade. Mas nós não estamos isentos do mundo, nós estamos no mundo. Não temos como fugir do mundo. Nós vamos viver as aflições do mundo, né? Mas aonde que está a nossa segurança? Na palavra do Senhor, que nós vamos sair dela vitoriosos. Agora me fala uma coisa. Eu acho assim, o que eu mais estou deslumbrada é que eu vivi, eu saí vitoriosa. O Miguel, gente, a Poli teve tão ruim. A menina que foi colher o exame, que fez o exame, qual o nome do exame? Eu esqueci o nome lá. TCR. Ah, é o do cotonete, é terrível, é. A pessoa que foi recolher, que foi colher o exame, fazer o exame da Poli, falou comigo, eu fiquei muito, mas muito preocupado. Queridos, Poli ficou mal. A Poli ficou muito mal. Eu tive medo de perder a Poli. O Miguel tem 9 anos. Josias está perguntando se eu tive tosse. Muito esporádica. E outra, eu não dei febre. A gente pensa assim, vai dar febre, né? O Covid dá febre. Eu não tive febre nenhuma vez. E tosse era só uma tosse seca esporádica. Pode falar que você estava falando. Dor no corpo? Dor no corpo, muita dor no corpo e dor de cabeça. A minha dor de cabeça, gente, eu achava que o mundo ia acabar. Gente, a Poli ficou tão ruim que a gente ficou com medo. E o Miguel, com 9 anos, quando viu que ela estava reagindo, ele, mamãe, você venceu o Covid, temos que fazer uma plaquinha para você. Vamos fazer uma plaquinha, eu venci o Covid. Assim, mãe, vamos ligar pro MGTV para falar que você venceu o Covid, você tá viva. A Paloma está perguntando se você teve dores no estômago. Não. Como eu tive perda de paladar, eu não tinha fome nenhuma. Então eu tive gastrite, muita gastrite. Então dor no estômago, né? Sim. Até cheguei a tomar omeprazol para dor no estômago. Porque eu tomava muito remédio e eu não tinha fome. Comia muito pouco. Nós tivemos casos de pessoas que teve dor no estômago e diarreia, viu, Paloma? Sim. Dor de cabeça. Né? Então, gente... Alguma pergunta mais pra gente orar? Aproveita as perguntas. Aproveita aí, ó. Tem 5 minutos para fazer uma pergunta para a gente poder orar. Deus foi fiel. Deus é sempre fiel. Oramos, clamamos, muita intercessão. Poli, eu quero que você fale de novo quais os remédios que você tomou direitinho que deu certo. Carla lá, perguntou agora. Tomou o quê? Gente, é
muito importante você procurar um médico e não se automedicar. Uma coisa que você pode fazer como prevenção, que foi indicado pelo médico, é o ivermectina, tá? Já de imediato. Você não precisa ter os sintomas para tomar o ivermectina. O ivermectina você toma, né, um comprimido a cada 30 quilos de 15 em 15 dias. Então, para mim, passei pela médica, tá? O protocolo foi passado pela médica do posto de saúde. Eu quero deixar isso bem claro. Não precisou de particular nem nada. Foi médica do posto de saúde, para honra e glória do Senhor. Passou o protocolo, que é o azitromicina, que é um comprimido por dia, durante 5 dias. Tivemos diariamente ligação de médicos, amigos nossos, Sim. de outra cidade até. Doutora Patrícia e doutor Antônio Leal daqui, né? Que sempre, todo dia perguntando. E o hidroxicloroquina, né? Que eles passam também durante 5 dias. Você toma um primeiro, assim que começam os sintomas, a cada 12 horas, depois um por dia, tá? É importante você passar pelo médico, porque ela vai te perguntar se você tem comorbidade, se você tem problemas cardíacos, se você tem pressão alta, se você tem, né, algum problema de diabetes. Então você precisa. E outra coisa interessante também é que, como você deixa os seus dados no posto, faz o isolamento, gente, eu recebi ligação do governo todos os dias. Vocês sabiam? Todos os dias o Ministério da Saúde me ligava e perguntava: como você se sente hoje? De 1 a 10, como você está se sentindo? Você sente falta de ar? Você está melhorando? O posto também te deu total atenção, né? Muita. O enfermeiro me deu o telefone celular dele para ligar caso precisasse de alguma coisa, caso aumentasse os sintomas. Foi muito assistência, glória a Deus. Eu falo para você, o Filho de Deus, ele tem portas abertas. Ele pode passar pela prova, mas ele passa dando glória a Deus. Então, mantenha seu foco no Senhor, que Deus vai abrir as portas. Sim, Polly, mas a Mai está falando uma coisa muito séria e tentam desacreditar essa medicação, a mídia. Isso é sério. Eu pedi a Polly para saber exames, Ana Clara, os médicos acompanhando, auxiliando. Deixa eu tirar essa dúvida da Ana Clara. A partir dos 14 dias de isolamento, que você está bem, o vírus não faz mais efeito de transmissão. Por isso que você fica 14 dias isolado. Se eu quiser fazer o exame de novo, lá vai constar que eu tive contato com o vírus, mas que eu não tenho mais o vírus, tá? Mas a partir de 14 dias que a pessoa está saudável, bem, ela não transmite mais o vírus. Isso é a única coisa que nós sabemos, tá? Então, como que a gente sabe que está curado? Primeiro, que a gente está bem, né? A gente levanta bem, as coisas começam a melhorar e depois dos 14 dias de isolamento, você não transmite mais o vírus. E isso é uma das coisas que muita gente discrimina. Acha que a pessoa, uma vez com Covid, ela sempre vai transferir para as outras. Não, gente, isso não é verdade, tá? Não há nada comprovado, mas o vírus não transmite mais. Ele transmite, pelo que a médica me disse, ele transmite nos primeiros dias de sintomas pesados. Quando você está ali ruim de gripe, ruim na cama, você está transmitindo o vírus, porque ele está ativo. Depois que você melhora, ele está desativado. Eu quero que você fale para quem tem alguém que foi positivado, que está no isolamento, que está sob suspeita. Eu quero que você fale sobre a importância da família. Tá junto, tá atenta, tá cuidando. Por que, queridos, que eu falo isso? Nós tivemos, a família, um cuidado fora do comum com essa família. Por quê? Porque a gente olha muito o lado emocional e a gente sabe e já percebeu o quanto essa enfermidade desestrutura emocionalmente. Mas eu recebo mensagem de gente que foi positivado, que está sob suspeita e que sumiu, todo mundo com medo da pessoa. Polly, discriminação. Gente, isso é muito triste, tá? Porque no primeiro dia que eu fui no posto, quando eu falei baixinho com a moça do posto, assim, eu queria consultar com a médica, porque eu tô passando mal e eu tenho medo de ser Covid.
Gente, tinha uma rodinha assim, fez assim, sumiu todo mundo. Eu fiquei no meio da roda, assim, Meu todo Deus. mundo olhando pra mim. Meu Deus. Eu me senti assim, né? A moça, você fica aqui, não sai daqui, que eu vou te encaminhar para um lugar. Mas foi assim, é lógico que estavam com muito medo. Aí veio o enfermeiro todo, né, no aparato próprio para me atender e tudo. Mas a sensação que você tem de rejeição é muito grande. A família, ela tem que estar atenta, porque dentro desses dias, a pessoa ela pode desenvolver uma depressão, um sentimento de culpa, um sentimento de morte, né? Porque é um vírus que te dá muito medo. Então, agora, mais do que nunca, a família ela tem que dar assistência, sabe? É uma assistência, olha, eu tô orando por você, tô aqui. Eu falo que a minha família não existe, né? Sou filha da pastora Janete. Eu ganhei marmita 15 dias. Não fui pra cozinha, meu marido não foi pra cozinha, foi 15 dias de marmita. O Miguel tá assim, mãe, esse trem tá bom demais. 15 dias sem ter que fazer comida. Minha mãe levando janta, meu pai fazendo um caldo de mocotó forte pra ficar bem. Eles no porto. Gente, eu vou falar pra vocês, eu tava em isolamento quando Noah nasceu. Eram 10 horas da manhã, 6:30 da manhã, a Cris foi para o hospital e eu não podia fazer nada. Gente, o Emerson, que é assim, o tiozão, né? Ele queria levar a Cris para o hospital e a gente não podia, estava em isolamento. O Emerson quase chorou. Ele falou, meu Deus, o Noah vai nascer, eu não posso nem ver, eu não posso levar. Tanto que no dia seguinte, teve que fazer o exame para ele poder chegar perto do menino. Para poder ter. A Kátia está perguntando se você teve perda de peso. Não. Bom, eu não pesei ainda. E a gente não deixou, né? Se tinha uma coisa, Kátia, que fazia era comida o tempo todo. Porque a gente mesmo sabia. Mesmo não sentindo, porque eu não tinha paladar. Eu comia sem... Porque eu tinha que comer. Porque paladar até hoje eu ainda tenho pouco. Já tem 20 dias. Queridos, a gente está quase chegando ao finalzinho. Eu queria passar isso para você um pouco, porque a gente está aqui há tanto tempo, orando, falando disso, e de repente isso acontece na minha casa, na minha família. E eu acho muito importante o fato da Poli ter vindo, porque é tanto esclarecimento, é tanta coisa, a gente está vendo de perto agora, né? A gente está entendendo a situação de perto. O que nós queremos dizer para você? Bem, a medicação, ela já te falou. É essa que estão lutando contra ela desde o início e repito, se esta medicação não tivesse enfrentado tanto obstáculo, tanta resistência, com a única intenção de prejudicar o governo ou o presidente, muitas vidas não teriam pago, né, com a morte. Muita coisa podia ter sido evitada, porque nós fizemos o passo a passo direitinho, com orientação médica, e a Poli está aí para a honra e glória do Senhor. Bem, o que a médica nos passou? Gente, o vírus está por todo lado. Tem pessoas que nunca vão saber que tiveram. Tem pessoas que nunca vão saber o quanto elas contaminaram o outro. O que nós não podemos fazer é ser levianos. Crente leviano é muito chato, é muito feio. A Bíblia diz, né, que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Efésios 4:27 fala, não dê lugar ao diabo. Não dê oportunidade ao diabo. O problema não é você estar bem, estar trabalhando, estar dando conta de trabalhar, você está indo. Não. O problema é que nesse período ali de manifestação, que você teria que estar isolado, você está simplesmente sendo um veículo para levar o vírus por onde você vai. E você nunca vai saber em quem você encostou, quem você mexeu. A Poli estava dentro de casa. A Poli ficava com as crianças. Oi? Eu quero falar uma coisa. Às vezes me perguntam assim, Poli, por que você está levantando tanto uma bandeira do Falta presidente 2 minutos. agora? Falta, Poli, 2 minutos. Eu não concordo com
muita coisa que o nosso presidente faz. Não concordo mesmo. Mas eu falo para vocês, quantas vidas poderiam ter sido poupadas? Sabe? É um medicamento que para alguns pode ter efeito, mas para outros pode salvar a vida. Então, desligue a sua televisão. Não seja movido pela mídia. Não seja movido pela Rede Globo. Não seja movido pela informação. Busque a verdade. Busque realmente entender de quem já passou, de quem já viveu. Tá? Porque é por um triz para morrer. É muito pouco para morrer. E, gente, a luta não é com o governo, a luta é para a vida. A luta é pela vida. Pelo amor de Deus, vamos parar de lutar para que um governo, para que um partido se dê mal. Nós temos que lutar pela vida. Poli, eu queria terminar o WhatsApp, o Instagram, ele não perdoa, ele dá 2 minutos, ó. Eu queria terminar com você orando por aquelas pessoas que estão com medo, que estão com suspeita, que já foi confirmado. Eu queria que você terminasse orando por eles. Amém. A tua palavra diz, Senhor, que o Senhor levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Pai, é nesta palavra que nós queremos confiar nesta noite. Senhor, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós, Senhor, faremos menção do nome poderoso do Senhor. Pai amado, este Senhor que sente que tem os sintomas, este Senhor que já tem, Senhor, o teste positivo. Pai amado, nós cremos na cura, nós cremos no Cristo que cura, nós cremos, Pai, que nós não seremos abatidos. Pai amado, em nome de Jesus, vá de encontro a este agora, Senhor, que não tem contato, Senhor, para fazer, para ter o medicamento em mãos. Abra as portas, Pai. Deixa acessível, Senhor, para que este seja tratado corretamente, para que haja cura sobre este organismo. Deus amado, em nome de Jesus, nós oramos e nós te pedimos, manifesta o seu poder sobre este corpo agora, trazendo cura, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós cremos, Pai, nós cremos que nenhum dos nossos serão tomados. Nós cremos, Senhor, que nós seremos cuidados e protegidos pelo Senhor, Pai. Nós te agradecemos por esta medicação. Nós te agradecemos porque é o Senhor que tem levantado a cura, que tem abençoado médicos, a ciência, que é o Senhor que tem iluminado o entendimento para que haja cura sobre a vida das pessoas. Em nome de Jesus te louvamos, Pai. Amém. Em nome de Jesus. Aleluia. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós pedimos a cobertura do sangue de Jesus sobre a Poli e sobre a família dela. Te agradecemos, Pai, porque ela está aqui. Ela veio nos contar que foi medicada e que as orações dos amigos de oração fizeram diferença. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, cuida da nossa nação. Tem misericórdia, Senhor. Que caia por terra em nome de Jesus toda a resistência contra partidos, homens, governo, e que a vida humana passe a representar muito mais, a ser muito mais importante. Abençoa cada pessoa que está acompanhando, cada pessoa que está seguindo. Deus, nós te louvamos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Querido, Deus te abençoe. Se cuida, tá? E lembre-se, prevenção e oração funciona. Os intercessores da fé, reparadores de brecha, vocês fazem parte disso. Todo mundo que orou. Vocês fazem parte disso, tá, gente? Obrigada. E olha, amanhã a gente está de volta, esteja orando, viu? Amanhã eu mostro para você algumas coisas que a gente está fazendo nesses dias. Que Deus abençoe tua vida. Poli, valeu. Deixa uma palavrinha só, rapidinho. Uma palavrinha para quem tá com medo. Tem jeito, tem escape. Tem saída. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe, amado. Até amanhã, às 21 horas, né? Com uma palavra de Deus pro teu coração. Né? Tá terminando. 36 segundos. Amém. Glória a Deus. Pessoal do Facebook, também, Deus abençoe tua vida, né? Nosso contato 339-9104-9478. 339-9104-9478. Manda seu nome, sobrenome, cidade e você vai receber as nossas ministrações.
Tchau, Poli. Tchau, gente. Deus abençoe. Tchau. Amém. Queridos, em nome de Jesus, nós queremos... deixa eu salvar aqui. Queremos deixar para você aí, né, o testemunho da Poli e essa orientação. Esteja atento, não seja negligente, não seja irresponsável. Se você já foi positivado, não seja leviano. Evite o máximo, porque apesar de você não ver o vírus, não quer dizer que ele não está lá. Você pode estar prejudicando e contaminando outros. Tem suspeita, seja, né, sintomas relacionados a alguma síndrome gripal, ou sinusite, gripe alérgica, e não está passando dessa vez, parece que está demorando mais tempo. Não pense só em você, pense no próximo. Sem querer, você pode estar deixando isso por onde você passa e prejudicando a vida de alguém. E lembre-se sempre, nunca esqueça, tem jeito, tem escape, tem saída, Deus é fiel. Amém? Amanhã a gente está de volta. Não sei ainda quem vai vir essa semana, mas eu gostaria muito de estar orientando a respeito de tudo isso que a gente está vendo na questão da pandemia, né? Oriente as pessoas que você conhece e tenha paz. A paz que excede todo entendimento. Você não está sozinho. O Espírito Santo está com você. E enquanto isso, o que a gente faz? Quando o medo vem, a gente simplesmente respira. Respira fundo. Respira fundo. E deixa Deus agir. É tudo que você precisa fazer. Deus é fiel. Fica na paz. Até amanhã. Deus abençoe. Você foi atingido, tá